Esse é o nosso objetivo. Laura. Ministro, gostaria de te ouvir sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes esse ano. Foi uma atuação bastante forte em relação aos inquéritos das fake news, aos inquéritos dos atos antidemocráticos, uma atuação que dividiu opiniões. E eu gostaria de te ouvir sob 2 pontos de vista. Um técnico jurídico, como, enfim, professor de direito, e um político. Técnico jurídico. Não vi vozes relevantes apontando erros em decisões do ministro Alexandre. Pelo contrário, eu te diria que não houve sequer meio a meio nada em relação a isto, porque, de modo praticamente uníssono, todos reconhecem que eu só estou sentado aqui, conversando com vocês, na condição honrosa de senador eleito e de indicado ministro pelo presidente Lula, porque o TSE, sob a liderança do ministro Alexandre, garantiu aquilo que o atual presidente da República não queria. Então, do ponto de vista técnico-jurídico, não tenho, assim, nenhum reparo à atuação do ministro Alexandre. Pelo contrário, o homenageio. Homenageio pela coragem, pelo desassombro, porque isto custa caro. Lembro de um texto do Renato Giannini Ribeiro, salvo engano, chamado O Alto Custo da Vida Pública no Brasil. É um texto que eu recomendo para os meus colegas políticos. Em relação aos aspectos mais propriamente políticos da atuação do ministro Alexandre, às vezes tem a seguinte questão, Laura, que diz: mas pode ser que esse momento de protagonismo seja perigoso. Guimarães Rosa, viver é perigoso. No jogo das instituições não existe um equilíbrio a priorístico, metafísico entre os poderes. Às vezes, você tem um protagonismo mais alto do executivo, ou do legislativo, ou do judiciário. E quem define isso não são apenas as individualidades, são as exigências do momento. Então, esse judiciário mais largo, mais forte, mais protagonista, salvou a democracia brasileira no corrente ano. Ministro, mas... E por isso eu defendo que haja, obviamente, um reajustamento do equilíbrio dinâmico entre os poderes, mas isso não depende do Supremo, depende também da política recuperar a sua centralidade, a sua eficiência, a sua capacidade de resolver os problemas nacionais. Aí a gente vai ter um reajustamento nessa dinâmica dialética entre os poderes do Estado. Eu concordo com o senhor, já escrevi inclusive sobre isso, sobre a necessidade que houve de defender a democracia de ataques, porém, a gente tem um instrumento excepcional balizando uma boa parte dessas medidas, que é um inquérito aberto de ofício pelo ministro Toffoli, do qual o ministro Alexandre de Moraes é relator, que foi validado pelo plenário do Supremo, mas que não tem data para acabar. O senhor há pouco defendeu a extrema legalidade, inclusive das ações das polícias, do judiciário. Essa excepcionalidade não deixa aí uma espada de Damocles sobre os demais poderes, um inquérito que pode tudo e que não tem data para acabar? O inquérito se assenta no regimento interno do Supremo, que, segundo a Constituição, tem, neste caso, força de lei. Então, não há nenhuma violência. Eu escrevi um artigo, eu sou seu leitor, mas também que você lembrou que escreveu, e eu lembrei um outro artigo que eu escrevi no começo do inquérito, na Folha de São Paulo, dizendo exatamente que não havia, na gênese, nenhuma ilegalidade. Daqui da colar tem críticas que dizem, não deveria ter quebrado o sigilo de empresários. Mas quais empresários? Os que estão financiando crimes? Isso, no meu Código Penal, no artigo 288, se chama associação criminosa. E a Justiça tem aquela venda nos olhos, porque não importa a profissão, não importa se ele é empresário de tal ou qual setor, se ele é rico ou não. Se ele está financiando crime, criminoso ele é. Então, acho que o inquérito foi fundamental, não tem nenhum defeito e, obviamente, terá um desfecho. Eu creio, Vera, que a normalização da vida institucional do país vai responder a essas inquietações e, obviamente, o inquérito poderá, por exemplo, ser desmembrado em outros tantos inquéritos, uma vez que volta ao exemplo do Capitólio. Não é possível simplesmente botar um ponto final e dizer, não, agora não precisa mais. Não, tem coisas, eu imagino que haja coisas muito importantes